A paz do Senhor Jesus, meus amados e minhas amadas irmãs. Aqui é a Késia, do canal Késia. Peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo, pois estou começando recentemente aqui no YouTube. E o meu maior intuito é fortalecer, edificar a fé dos meus irmãos, né? Trazer uma palavra de motivacional para vocês, né? Não quero imitar ninguém, quero ser eu mesma. Quero trazer ao corações de vocês a palavra do Senhor Jesus, porque é ela quem salva, ela é quem liberta, é ela quem transforma, é ela quem cura, é ela quem batiza com o Espírito Santo e é ela quem leva para o céu, né? Então, eu gostaria de compartilhar aqui Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, para vocês, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com diferença o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulteras, também não ordenou, não matarás? Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, meus irmãos? Eu tive uma reflexão a respeito dessa palavra, eu tive um entendimento a respeito dessa palavra, né? Porque muitas das vezes nós olhamos a aparência, né? Olhamos a aparência, assim como o profeta Samuel fez, lá no livro de Reis, né? Relata a história do profeta Samuel, quando ele foi até a casa de Jessé, ordenado por Deus, enviado por Deus, ele foi até a casa de Jessé para escolher lá na casa de Jessé um que vinha governar, um que vinha ser o rei. Porém, o que era escolhido por Deus não se encontrava entre os filhos de Jessé. Porém, o profeta olhou todos aqueles homens, aqueles rapazes robustos, bonitos, bem trajados, de boa aparência, que sabia pronunciar bem as palavras. O profeta olhou, encheu os seus olhos, né, com a aparência deles, e cada um que passava diante dele, porque ele haveria de ungir ali um rei, né? E cada um dos filhos de Jessé que passava diante dele, ele se levantava e queria ungir. Porém, Deus falava para ele: Samuel, eu não olho a aparência, não é esse que vai governar. Samuel, eu olho por dentro. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós olhamos as pessoas pelo que elas têm, e isso é errado. Isso é errado diante da palavra de Deus, com base bíblica na palavra do Senhor. Eu venho trazer essa mensagem nesse dia de hoje. Nós, muitas das vezes, fazemos acepções de pessoas por causa das aparências. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Isso é pecado diante dos olhos do Senhor. Então, que eu e você, nesse dia de hoje, venha aprender uma lição
com a palavra de Deus que fica aqui, ó, no livro de Tiago. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Nós erramos por falta de conhecimento, meus irmãos. Muitas das vezes estamos em um ambiente e olhamos a aparência. Porém, Deus disse aqui, ó, na palavra dele: ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha que palavra forte e tremenda, meus irmãos. Deus escolheu no mundo os pobres. É forte isso, né? É muito forte. É muito forte. Por isso, meus amados irmãos, que eu glorifico a Deus todos os dias, pela simplicidade da vida que eu tenho hoje. Claro, que eu peço todos os dias a Deus que Ele acrescente na minha vida aquilo que for da vontade dEle. Eu peço sim o melhor para mim, para os meus filhos, mas que nada do que eu venha ter venha me fazer tropeçar na presença de Deus, nem fazer tropeçar os meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara. Que Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino, para morar no céu, meus irmãos. Para morar nos céus. Então, que eu e você, a gente não venha julgar as pessoas pelas aparências. Não que o rico não vai ser salvo, não que o rico não tenha fé. Não é isso que eu estou falando. É que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Devemos tratar ambos iguais. Iguais. Se você trata bem o rico, se chega um rico na tua casa e você tem um bom alimento, uma boa louça, uma boa toalha, um bom perfume, um bom sabonete para dar para ele, de igualmente faça com um pobre, com um necessitado, com aquele que não tem. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, vamos refletir, vamos meditar mais na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é rica, traz conhecimento, traz luz à nossa mente, nos faz crescer no conhecimento, nos livra do inferno, nos livra do pecado, porque quando não conhecemos a palavra de Deus, nós pecamos, muitas das vezes, né, por não conhecer a palavra de Deus. Então, que eu e você, nesse dia de hoje, venhamos refletir a respeito da palavra de Deus, venhamos meditar mais na palavra de Deus e no que diz a palavra de Deus para mim e para você. Que a gente venha colocar em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. E a palavra de hoje é essa: não faça acepção, não faça distinção, não escolha para sentar no melhor lugar o que é rico porque ele tem status, porque ele tem riqueza. Pense, pare e pense, porque a palavra de Deus diz que se a gente tropeçar em um dos mandamentos, em apenas um, a gente caiu em todos, porque o mesmo Deus que ordenou um é o mesmo Deus que ordenou o outro. Então fica essa palavra no seu coração nesse dia de hoje, e que você tenha amor pelo seu próximo, que você venha ajudar os pequeninos, porque Deus se agrada quando a gente ajuda um pequenino dele. Quando a gente estende as mãos para um pequeno, a gente está fazendo para Deus. Porque Jesus disse na palavra dele que naquele grande dia, quando ele fizer a separação, ele vai relatar certas palavras, que ele diz assim, ó: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive nu e não me viste, tive preso e não me visitaste, tive doente e não me deste remédio. E as pessoas vão perguntar para ele: quando foi, Senhor, que fizemos isso? Tipo assim, não lembra quando foi que Jesus veio e precisou de todas essas coisas e elas não fizeram. Aí Jesus vai responder: quando um dos meus pequeninos precisou e você não fez nada por ele. Fica essa reflexão no seu coração, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo, que eu e você venhamos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, e que a gente venha ter um coração segundo o coração de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa teu like,
Deixa teu comentário. Eu respondo todos os comentários, meus irmãos. Todos os comentários eu respondo. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa seu like em nome de Jesus Cristo, viu? Apoia esse canal em nome de Jesus. Deus abençoe.